Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Antônio Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudio Arena. Fernando Alves de Lira. Guilherme Dávila Prócida. Jacob Coquidian Neto. Luiz Berbis de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Biagione presente. Rosana Zanelli de Alcântara. Até aqui. Havendo o quórum legal, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mongaguá, no exercício 2016. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura da seguinte ata. 17ª sessão ordinária, 30/5/2016. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Está em votação a dispensa da leitura da ata. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra, está aprovado. Está em votação a ata. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra, está aprovado. Fica à disposição a ata da 18ª sessão ordinária de 6/6/2016. As indicações 1057 a 1093 serão encaminhadas ao Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo 03/2016, de autoria do vereador Balduino, será encaminhado às comissões. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada do vereador para que faça a leitura da matéria à tribuna. Requerimento número 102 e 103 de 2016, autoria, vereador Jacob Coquidian Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu queria aproveitar o ensejo para dar as boas-vindas à vereadora Rosana. Seja bem-vinda. Requer a mesa constituindo no plenário seja oficiado ao senhor prefeito solicitando informações quanto à data da entrega prevista para os kits escolares. O kit escolar é, sem dúvida, de grande importância aos alunos. O material que é entregue faz parte da ajuda do ensino. Sem ele, não tem como fazer um aprendizado e um ensino de qualidade. Acontece que até o presente momento já estamos no meio do ano letivo e os mesmos não foram entregues. Pais e professores reclamam da falta desse material e o descaso com a educação de nosso município é visível. Escola mal estruturada, sala de aulas superlotadas, falta merenda, banheiro sem manutenção, falta de professores, são as inúmeras reclamações. Diante do exposto, é que estamos solicitando informações quanto ao atraso da entrega dos mesmos e quais as providências serão tomadas. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 30 de maio de 2016, Jacó Coquidian Neto, vereador. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Renato Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela internet. Novo vereador, quero me portar favorável ao vosso requerimento, de suma importância, uma vez que muitos alunos da rede municipal dependem desses uniformes para ir à escola, para ter uma vestimenta condizente com o ambiente escolar. E, infelizmente, nós vemos se repetir, ano após ano, que ou o material escolar, ou os uniformes, chegam somente no meio para o final do ano. O que não permite que muitas crianças tenham o seu primeiro uniforme para o estudo, especialmente aquelas que chegaram à nossa cidade no início do ano letivo. Então, sou favorável ao seu requerimento. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, família de Mongaguá presente. Também aqueles que nos acompanham na internet, através da TV Mongaguá. Eu serei favorável ao requerimento, até porque não existe nenhum problema, né, no questionamento. Existe sim a licitação, aliás, tantos os kits de material escolar, os uniformes e também o recente
kit odontológico, todas essas são conquistas das administrações do professor Arthur, né? Essa última do kit odontológico também foi uma indicação nossa que complementou tanto a questão do uniforme e desses kits de material escolar que são muito importantes. A gente sabe que a comunidade realmente precisa desse auxílio. Todo ano é feita uma licitação para que seja feita a compra desses materiais. E nesse ano, como todos os anos em outras cidades, na licitação feita por bloco de materiais, existiu um questionamento feito em relação ao processo e foi para o Tribunal de Contas. Como o Tribunal de Contas acabou demorando um pouco para retornar com autorização para esse processo seguir em frente, que não existia nenhum problema, mas para querer agilizar, a Prefeitura decidiu fazer cancelar essa licitação, fazer uma outra licitação item por item, que deu tudo certo, né? As empresas de todos os itens foram contempladas, passou pelo processo e dentro dos próximos dias a gente acredita aí que será entregue esse importante investimento para nossas crianças darem continuidade ao seu estudo. É importante deixar bem firmado, bem esclarecido que não existe nenhum problema dentro do processo, apenas uma burocracia de um primeiro processo de licitação que acabou sendo questionado, que demorou um pouco, foi feito um novo processo e agora deu tudo certo e será entregue. É uma pena que demorou tanto, mas às vezes esses processos acabam tendo muita burocracia e atrapalhando os trabalhos. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que pede a cor permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Registrar a presença do vereador Rafael Redon. Requerimento 103, ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, solicitando audiência com a comissão de vereadores. Justificativa. Mongaguá é uma cidade litorânea que tem o turismo como atividade principal. Uma cidade de 13 quilômetros de praia, ladeada pela Mata Atlântica e com um povo cordial e acolhedor. Acontece que há tempos estamos sofrendo com inúmeros assaltos em residências e comércios. Andar na hora da praia ou sair à noite é quase impossível. Ficar na calçada na frente de casa batendo papo com os amigos e vizinhos ficou no passado. Pois com medo de tanta violência estão indo buscar seus filhos, os pais estão indo buscar seus filhos na porta das escolas. A população pede socorro. Muitos moradores estão vindo até a Câmara de Vereadores pedir ajuda para achar uma solução, pois estão com medo. E com tudo o que está acontecendo, os turistas estão sumindo, causando prejuízos aos comerciantes e a todos aqueles que dependem do turismo. Pelo exposto, estamos solicitando tal audiência para podermos discutir o assunto mencionado. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 1º de junho de 2016, Jacó Coque Neto, vereador. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que tiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Senhor presidente, eu tenho mais alguns minutos. Eu queria dizer primeiro que não é o primeiro requerimento que eu faço ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Aliás, acho que é o 10º, 20º, e nem resposta vem do senhor secretário. Eu lembro que uma vez, no meu primeiro mandato, nós fizemos uma comissão de vereadores e fomos tentar falar com o secretário de Segurança Pública. Inclusive o presidente da Câmara na época foi junto. Depois de tantas tentativas, o governo do Estado de São Paulo marcou com o assessor, com o chefe de gabinete do assessor do deputado. Então você falou, foi a titica da mosca do cavalo do xerife. E aí ficou aquela palavra, nós apresentamos um documento, protocolamos um documento, depois aquilo acho que mandaram para reciclagem o nosso papel. Estou tentando novamente porque eu acho que o governo do Estado, quando se fala em região metropolitana, grande parte daquilo que move a região metropolitana, tirando Cubatão, tirando Santos, que Santos depende do porto, Cubatão das indústrias, mas as outras cidades dependem do turismo. Porque sem turismo não tem geração de emprego. Infelizmente o turismo na nossa cidade, em se tratando de diretoria, coordenação, investimento, inexiste. É zero.
Se você der uma passeada nos pontos turísticos de Mongaguá, se é que pode chamar aquilo de ponto turístico, dá vergonha de você receber um parente, colocar no carro e falar, olha, isso aqui é o São Pedro Pescador, uma obra de mais de R$1,5 milhão, que está toda pichada. Aí você vai no Belvedere, no Mirante de Mongaguá, você entra na floresta, porque virou uma floresta aquele caminho, faz aquela picada, faz um safari para chegar lá em cima. Aí você chega na plataforma, aquilo tudo morto. Fecharam o estacionamento, em vez de colocar policiamento. E o turista não quer parar nas ruas transversais porque tem arrombamento de carro. Então, fica difícil. Sem contar que se você fizer essa orla da praia e tentar voltar pela Monteiro Lobato, pelo amor de Deus, aí acaba arrebentando o eixo do carro e você fica aí passando vergonha com o turista. Então nós estamos tentando essa comissão de vereadores para poder ver se a gente pede socorro para o secretário de Segurança Pública, que agora mudou, né? O Alexandre de Moraes saiu, entrou outro, porque nós já não contamos em Mongaguá com a segurança das câmeras. Aliás, eu estou pedindo para as escolas. Depois eu vou voltar no assunto do kit escolar. Mas nós estamos pedindo há anos para as escolas que estão sendo... Tem a escola Dona Ivone, que foi arrombada só esse ano agora 8 vezes. Roubaram computador, caderno, material escolar, o que tinha de material escolar, porque esse ano não foi entregue. Merenda, rebentaram janela. Graças a Deus não tivemos nenhum assalto à mão armada, colocando professores de refém, mas uma câmera de segurança, ou aumentando o efetivo da Guarda Municipal, que serve para tomar conta do patrimônio municipal, não foi feito. Então não foi feito básico para a segurança. Aí você tem uma praia grande, Itanhaém, grande parte dela monitorada, onde o pessoal de lá vem assaltar? Mongaguá. Grande parte dos assaltos que acontecem, chega na delegacia, de onde você é? Praia Grande. Aqui parece que está um chamariz. Ó, vem para cá que está fácil. Bom, tomara que possamos ser atendidos nesse pedido para o senhor secretário de Segurança Pública. Quanto aos kits escolares, eu não quis comentar na hora do requerimento, porque o requerimento está muito simples. Eu acho que nem cabia comentar na hora, mas o vereador Guilherme disse que os kits não foram entregues. Nós estamos agora... meados de junho, e disse que deu problema na licitação. O engraçado é que tudo aquilo que nós pedimos, que o serviço não é feito, ou não é comprado, não é entregue, dá problema em licitação. É uma desculpa velha isso. Uma desculpa velha. Ou então troca a equipe de licitação. Troca, nem adianta trocar agora, está acabando o governo. Os fogos não deram problema de licitação. Os shows também não. Mas o kit escolar para as crianças deu problema. Aí você fala, mas o kit escolar foi implantado na gestão do professor Arthur. Não basta ser pai da criança, tem que manter. Fazer filho é fácil, duro é manter. Ele foi o pai da criança, não mantém. Junho, final de junho, as férias estão começando. As crianças estão sem material escolar. Os pais estão fazendo vaquinha para comprar. Alguns professores, contrariando a ordem da direção, estão pedindo para os pais ou os alunos trazerem um pouco de material. Sulfite, lápis, caderno, borracha, aquele kit básico que a criança precisa para aprender. Porque ela já aprende numa apostila, que foi enfiada a goela abaixo pelo governo passado, que até hoje, grande parte dos alunos vão com a apostila em branco, a cada bimestre metade dela para casa.
Agora, nós estamos pedindo o mínimo, que seria o kit escolar tem que chegar na primeira, na segunda, no máximo na terceira semana de aula do ano letivo, não no meio do ano. Ah, mas a semana que vem ou na outra vai ser entregue. Começou as férias, vai entregar kit escolar nas férias. Aí você fala, nada funciona. Por falar em nada funciona, aproveitar que eu tenho alguns minutos, e que a semana passada eu não vim, eu sei que muita gente está morrendo de saudade da minha presença. Essa semana, eu recebi a foto de uma senhora, que ela estava infartada, no corredor do pronto-socorro central. No hospital não tinha médico, a Genor de Campos não tinha médico, o central estava um furdúncio, que estava lotado de gente, uma médica atendendo, e tinha tanta gente no repouso de emergência que essa senhora infartada, de 82 anos, se eu não me engano, ficou numa maca no corredor do PS Central. Eu gostaria que alguém falasse o que é que funciona em Mongaguá. Saúde? Não. Segurança? Muito menos. A educação? Não conseguiram colocar ventilador em todas as salas de aula no verão. Criança, os professores pedindo para as crianças trazerem garrafinha porque não tinha bebedouro nas escolas. E agora estão pedindo material escolar. Eu acho que chega uma hora que a população acaba se acostumando. Isso é o perigo. A população já se acostumou a ir para pronto-socorro e não ter médico. Ninguém grita mais. Primeira, segunda vez foi aquela grita geral, deu Facebook, deu televisão. Hoje nem a televisão vem mais. Você liga para a tribuna, mas Mongaguá é assim mesmo. Se for, daqui a pouco tem que estar todo dia aí. Eu liguei para a tribuna, foi essa a resposta que eu tive. Falei, vocês não vão vir aqui, não tem médico na cidade. Ah, mas a gente recebe 2, 3 reclamações dessa por dia, se for assim nós vamos morar em Mongaguá. Banalizou, virou rotina. Uma triste rotina para o povo de Mongaguá. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Balduino Rodrigues Diniz para a leitura de suas indicações. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, uma boa noite. Na verdade, senhor presidente, venho essa tribuna só para comunicar aos vereadores e aos demais, ao público presente e a quem nos assiste, sobre um assunto que é muito conversado nessa casa, e um tema que vem se arrastando há muitos anos, na verdade desde o ano de 2000, o famoso ginásio da Vila Atlântica, o ginásio que hoje se chama Cassimiro Corrêa Neto. Todos sabem que aquele ginásio começou no governo do ex-prefeito Jacó, e logo em seguida ficou interrompido por um longo tempo, questionamentos, assuntos e conversas sobre aquele ginásio. E na gestão passada, ele foi retomado, a obra, e foi inaugurado. Aí, como todos sabem, senhores vereadores, que ali foi feito uma obra cujo processo está aqui, a cópia da licitação do ginásio de esporte Cassimiro Corrêa Neto, na Vila Atlântica, que hoje, em 2016,
ele se encontra novamente, totalmente abandonado, quebrado. E aí tem um questionamento dentro desta casa sobre o que nós gostaríamos de saber, na grande verdade. Todos sabemos que ali foi investido um dinheiro público, lógico, se é devido ou não devido. Quem é que tem que apurar isso aqui? Pergunto a vocês, vereadores, e ao público presente. Quem é que tem que apurar? Quem é que tem que apurar se aquilo ali houve ou não houve? Quem? Só se for. Na verdade, o que eu estou solicitando aqui, dentro disso aqui, ó, é uma comissão especial de vereadores, que hoje está sendo encaminhado às comissões, para que se analise, essa comissão analise, e venha para essa casa poder entrar com essa comissão, que na verdade não são de 3 membros, vão ser de 5 membros, 5 membros, que tem a sua representatividade pelos partidos, que vão analisar o que acontece no ginásio Cassimiro Correia Neto. Então, esse projeto, que poderia até hoje estar sendo feito, mas por uma questão de diálogo, talvez, a gente precisa de umas assinaturas para que esse processo aqui seja analisado, e se precisar mais alguma coisa, essa comissão pedir. O que não pode, na verdade, é vereadores subir aqui nessa tribuna e falarem e acusarem sem ter provas e documentos. O que eu penso e que eu quero dizer a todos os vereadores é que assinem esse projeto. Então, eu vim pegar esse meu tempo aqui para solicitar aos vereadores que o projeto está para as comissões internas, para que se avalie e assine o projeto, que tem algumas assinaturas, para que essa casa dê a resposta e a verdade do que está sendo e acontecendo no ginásio Cassimiro Correia Neto, no bairro da Vila Atlântica. Não vamos nem falar o que acontece ali no entorno, naquela unidade de saúde, naqueles espaços que estão ali. Vamos se ater ao ginásio Cassimiro Correia Neto. Então é isso que eu peço aos vereadores, os demais vereadores. Tenho certeza que todos vão assinar esse projeto, esse decreto legislativo. É um decreto legislativo, não é um projeto. Decreto legislativo que dá competência à Câmara Municipal apurar o descaso do ginásio Cassimiro Correia Neto. Só isso, senhor presidente. Requerimento número 106 de 2016, autoria vereador Carlos Jacó Rocha. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Requerimento 106 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiado ao DR que forneça informações sobre as multas aplicadas na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Justificativa. Existem diversos radares fixos e móveis ao longo da rodovia e percebemos que
Nos últimos anos, foram instalados diversos equipamentos novos de fiscalização de velocidade. Vários municípios nos questionam sobre o destino da verba arrecadada com as multas aplicadas por esses equipamentos. Assim, justifica essa propositura, pedindo ao DR que esclareça algumas dúvidas sobre qual a média anual da verba arrecadada com essas multas, qual ou quais os destinos dessa verba, da parte que é destinada à conservação da rodovia, de que forma foi aplicada nos últimos anos e como está sendo aplicada neste ano vigente. Sala, vereador Leopoldo Gracioso, 13 de junho de 2016, Carlos Jacó Rocha, Carlos Cafema, vereador. O requerimento está em discussão. Essa palavra, com a palavra, autor da propositura. Presidente, na verdade, quem trafega aqui pela rodovia aqui, né, Padre Manuel, vê a quantidade de radar que tem nela, quantidade de radar escondido atrás de mureta, quantidade de radar para todo lado. E é muito difícil alguém que não tenha tomado uma multa aqui nessa rodovia. Então nós estamos perguntando para onde está indo esse dinheiro, porque na verdade a nossa cidade não vê verba nenhuma, né? Não vê verba nenhuma do DR, não vem nada para cá, para Mongaguá, para um benefício, para fazer uma ponte, para fazer nada aqui. Então nós estamos querendo saber de onde está vindo. Ia ter uma obra de passagem da tubulação de água da Monteiro Lobato para o lado da praia, que o DR ia fazer, falou que não tem verba também. Então a gente não sabe para onde vai todo esse dinheiro arrecadado pelo DR, porque a multa é uma fábrica de dinheiro. Então nós estamos perguntando, vamos ver a resposta que eles vão dar, a quantidade de dinheiro que é investido, quantidade de dinheiro que é arrecadado no nosso município, senhor presidente. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Vereador que estiver de acordo permanece como se encontra. Está aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só queria fazer alguns comentários básicos, né? Que, eu não estou entendendo. Nós moradores aqui de Mongaguá, pode até falar que a cidade, tem muitos moradores, a cidade não está boa, a cidade não está... Mas a cidade é uma das mais bem administradas aqui do litoral. Você vê Cubatão quebrada, você vê São Vicente quebrada com lixo jogado para todo lado, não tem creche fechando, hospital sem médico, hospital fechando. Parece que nossa cidade está o mesmo caos que lá. Parece que está. Parece que aqui as creches fecharam, parece que não pagam os funcionários aqui, tudo ao contrário. Sabe, aqui está administrando, a cidade está limpa, as escolas funcionando, os hospitais, os PS funcionando. Não está que nem lá. Eu tenho amiga que mora aqui em Mongaguá, que trabalha na prefeitura de São Vicente, e não vai trabalhar porque não recebe o salário de funcionário. E aí? Aqui teve até aumento. Aí a gente acha que a cidade está uma porcaria, né? Não, a cidade está uma porcaria. Mas a gente tem que ver no contexto geral de todos os municípios, não só daqui. Itanhaém, a gente só vê o quê? Só tem o centro de Itanhaém. Sai de Itanhaém para ver se tem uma orla da praia, se tem um lado do morro bom. Sabe, nós não estamos mil maravilhas não estamos mesmo. Mas te falar, entre essas cidades aqui, a gente está muito bem, senhor presidente. Só isso, senhor presidente. Boa noite. Com a palavra, vereador Jacob Coquidian Neto, para a leitura de suas indicações. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu gostaria de falar das minhas indicações. Uma em especial, nós temos aqui mais de 20 essa semana, mas uma em especial numa rua do Itaoca, chamada Assis Salomão Ride. Bem no início, número 38, nós temos as fotos. Essas fotos aqui, que nós tiramos em dia de uma chuva de 15 minutos. Na verdade, o candidato a prefeito ou vereador que falar que vai acabar com a enchente de Mongaguá, corre com ele da tua casa, porque isso não existe. Eu fui em uma reunião semana passada e o munícipe falou assim: eu vou votar no candidato
que prometer que vai acabar com a enchente. Eu falei, bom, se candidato for, você já não vai votar em mim, porque eu não vou prometer que eu vou acabar com a enchente. Não existe. Semana passada, Paris alagou. O problema é que existe o nível zero, ou mar ou rio. A água que corre para o mar, você tem que ter canais. A água que corre para o rio, você tem que ter uma caída efetiva para o rio e fazer o desassoreamento deste rio, que é o que não está acontecendo. Então, nos rios que estão ladeando o Mongaguá, a exemplo do Barranco Alto, que corta o Jardim Primavera, a Rua Marcelino Rodrigues de Meira, não existe uma máquina fazendo a dragagem da areia, fazendo o desassoreamento há muito tempo. Fizeram há pouco tempo da Monteiro Lobato, por causa do último dilúvio que deu, aí foram lá tirar os matinhos. Então, medida preventiva nós não temos na nossa cidade. O vereador que me antecedeu, o vereador Carlos, ele falou que nós estamos bem, estamos melhor que outras cidades. Eu sei que, acho que meia dúzia bateu palma. Acho que esse pessoal que bateu palma não frequenta pronto-socorro, não tem filho em escola, não anda nas vias públicas, a rua dele deve ter lâmpada. Bom, para terminar, que eu não vou me estender muito, apesar de ter 15 minutos, eu queria comentar sobre o discurso do vereador Badu, que teve a iniciativa de convocar uma comissão de vereadores para analisar o processo licitatório. Na verdade, será feita uma comissão de vereadores para analisar o processo licitatório e o porquê que o ginásio Cassimiro Correa Neto encontra-se no estado de abandono visível, notório e triste. Eu duvido que isso vá passar, viu, vereador? Já estou cantando a bola de antemão, porque isso vai para as comissões. O senhor sabe que as comissões, elas são praticamente todas da situação. É difícil a gente conseguir um parecer favorável, mas tem as assinaturas necessárias para ser votado em plenário, que são 5 assinaturas. Eu duvido que passe. Se passar, nós vamos ter que comemorar. Ou soltar fogos. Fogos não, porque tem um pronto-socorro e tem uma zoonose aqui, não dá para soltar fogos. Mas, sei lá, vamos comer uma pizza. Mas, infelizmente, eu acho que isso não vai passar. Eu fui outro dia no ginásio Cassimiro Correa Neto. Até tem um funcionário morando lá dentro. Aquilo parece que teve uma guerra. Parece que teve um bombardeio. Acho que nem na terra da minha avó, na época do bombardeio, ficou daquele jeito. Dá medo de você andar lá dentro, porque aquilo já apodreceu tudo. O ginásio foi entregue. Primeiro vento, destelhou 2, 3 telhas, aquilo foi destelhando. A parte de ferro todinha apodreceu, está toda enferrujada, comprometida. Vai ter que ser refeita. Não teve, desde a inauguração, uma atividade de esporte. Aliás, eu quero chamar a atenção para o esporte da nossa cidade. Senhor diretor de esporte, eu nunca vi ele sentado aqui. É muito triste você ver os ginásios de esporte no estado que se encontram. Reformaram agora, entregaram a reforma do Jacozão, depois de 3 anos e meio de reforma. E entregaram lá o da General de Campos, o Arthurzão, que no primeiro campeonato, na primeira chuva, tiveram que parar, depois da reforma, tiveram que parar a partida no meio, porque chovia mais dentro que fora. Essa foi a reforma que entregaram o ginásio da General de Campos, o Arthurzão. E é triste também, senhores, ver os atletas de Mongaguá, nascidos, criados, filho de famílias de Mongaguá, ou filho de famílias que escolheram Mongaguá para viver, lutarem, concorrerem, fora da nossa cidade, fora do nosso estado, fora do nosso país, com a camisa de Praia Grande, com a camisa de Santos, com a camisa da prefeitura de Itanhaém.
São Caetano do Sul, por incrível que pareça, tem atleta de Mongaguá lutando jiu-jitsu com a camisa de São Caetano do Sul. Filho de Mongaguá. Não tem patrocínio. Então, eu com certeza assinei a abertura da comissão, até porque eu estou no final do meu 3º mandato e participei de todas as CPIs que foram abertas nessa casa desde que eu sentei naquela cadeira. Não escapei de nenhuma, ou presidente ou relator, eu participei de todas. Mas eu tenho certeza que essa eu não terei o prazer de participar. Tomara que eu esteja errado, mas é difícil eu me enganar. Desejo sorte a Vossa Excelência, porque eu sei que boa vontade e vontade de analisar e mostrar a transparência e o porquê que nós chegamos, que o ginásio chegou a esse ponto, eu tenho certeza que Vossa Excelência tem. Mas, infelizmente, vamos ver a semana que vem. Vamos ver a semana que vem. Com a palavra o vereador Rafael Luiz Redó Garcia para a leitura de suas indicações. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes. Senhor presidente, antes de mais nada, para que a gente não cometa nenhuma injustiça, e homenageie de forma silenciosa na nossa prece a família da senhora Maria Antonieta Lopes Reis Almeida, senhora Toninha, que veio a falecer no sábado, no domingo, e da família da Silva, seu Silva, família Almeida, família tradicional na cidade de Mongaguá. Senhor presidente, leio também as minhas indicações a 1077/2016, indica ao senhor prefeito a necessidade de manutenção de iluminação da Avenida Governador Mário Cova Júnior, esquina com a Rua Duílio Felipe, na Vila Anhanguera. Está aqui com foto. Indicação 1078, também de iluminação na Rua Mário dos Santos, entre a Rua Ovídio de Lima e Rua Duílio Filipini, também em proximidade. Com foto. Indicação 1080/2016, manutenção da iluminação da Rua Leda, próximo ao número 370, Balneário Jussara. Senhor presidente, faço uma pausa, porque está muito difícil a manutenção da iluminação pública na cidade de Mongaguá. Pode ser centro, pode ser bairro, lado Praia ou Avenida Monteiro Lobato. Não está funcionando essa forma da manutenção da iluminação em Mongaguá. Desde antes até da lei de municipalização, de que a prefeitura ficava responsável por toda a iluminação pública, tirando aí o passivo da Electro, e agora o Departamento de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal realize responsável pela iluminação pública, eu vou dizer que, como os demais departamentos, como os demais serviços da Prefeitura Municipal de Mongaguá neste mandato, está lastimável esse serviço. Não consegue atender a população, muito menos a demanda. Indicação 1079/2016, eu indico, senhor presidente, da necessidade de manutenção da Rua Francisco de Moraes, no Jardim Praia Grande, que tem fotos também, que eu vou dizer uma coisa. Devido à chuva e devido às condições da nossa cidade ser plana, e alguns bairros não ter mais o escoamento da água, e que o problema para acabar com a enchente pode ser um trabalho de médio e longo prazo, não vai ser do dia para a noite, ou seja, o próximo prefeito não consegue fazer isso em janeiro de 2017, mas deve e ter que ter projetos para amenizar o problema de enchente em todos os bairros da cidade de Mongaguá. Deve e tem que ter, porque isso é de responsabilidade da prefeitura. E nós, vereadores, muitas vezes indicamos e a prefeitura não consegue nem mandar uma máquina para limpar. E com todo o respeito ao nobre vereador Cafema, que eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência,
Certamente, essa realidade também deve acontecer na Praia Grande, Peruíbe, Itanhaém, cidade que às vezes servem de modelos para a gente falar das coisas boas que acontecem nessa cidade. Mas, certamente, lá também tem alguém que deve realizar esse serviço, e lá, se ainda tem enchente ou ainda tem a rua limpa, ou seja, suja, pelo menos lá eles discutem a orla da praia, o aeroporto, a distribuição de renda, a geração de emprego, novos comércios, novos empreendedores, ou seja, coisas que ajudam a cidade de Mongaguá. E ainda que o problema de alguns bairros dessas cidades sejam também problemas fortes, pelo menos eles estão tentando. E nós, que não conseguimos limpar as nossas ruas, acabar com as nossas enchentes, e aqui não se gera emprego, não se gera renda, não se conserta a orla da praia, não se valoriza os pontos turísticos, não se valoriza o funcionário público. Então, pode errar, mas erre tentando. Agora, errar sem fazer e querer justificar para os outros, a culpa é dos outros, isso daí também não está sendo legal. Porque, haja visto, 4 anos, nós estamos da mesma maneira. Ou seja, pior. Pior porque as cidades aumentam, a população aumenta, tudo evolui e Mongaguá vai ficando para trás, regredindo. Infelizmente. Porque hoje, a situação de quem vá no Belvedere, ele vai ver que ali não é mais um ponto turístico. Vai na plataforma, não é mais um ponto turístico. Vai no Poço das Antas, também não é mais um ponto turístico. Pode pensar de qualquer coisa. Ponto de tráfico, ponto de estupro, ponto de crime, violência. Mas não pense que ali está fazendo turismo, gerando emprego, trazendo investimento, fazendo renda na cidade de Mongaguá. Eu, senhor presidente, para finalizar e não estender, que hoje só foram as indicações, eu quero frisar meu apoio incondicional à comissão e ao projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, desculpe, do nobre vereador Badu, que foi muito bem nas suas palavras, porque a nossa parte a gente tem que fazer. E a sua parte, vereador, você está fazendo muito bem. Já impetrando aqui com uma comissão, pedindo para a gente analisar, porque nessa obra do ginásio Cassimiro, senhor presidente, foram investidos, só neste ano da obra, 2 milhões de reais, 2 milhões e 20 mil reais. Fora o que já tinha sido, porque lá era um esqueleto que estava com obra parada, como de costume aqui em Mongaguá, principalmente de costume na gestão PSDB, a obra estava parada há quase 10 anos. Quase 10 anos. E quanto não tinha sido investido também nesta primeira fase? E quanto não se investiu depois? E quanto não se perdeu, senhor presidente? Com uma obra abandonada, destelhada e da forma que ela está, se perdendo em qualidade de vida, em saúde, em esporte, em crianças e adolescentes, em jovens, em idosos, em formação, em disciplina, em profissão, enfim, em tudo o que esse ginásio Cassimiro podia dar de resposta. Mas eu vou deixar já de antemão. Passando ou não passando a comissão do ginásio Cassimiro, vereador Badu, tenha certeza, isso eles não vão conseguir maquiar. Porque está na cara da população. Pode tentar maquiar ou esconder para meia dúzia, como foi bem falado, aqui na Câmara Municipal. Na rua não engana não. Na rua não engana ninguém. Está na cara. O telhado, o destelhado, a obra abandonada, em frente a uma rodovia, no meio da cidade, num dos bairros mais populosos, uma obra que foi boa para a antiga administração, está sendo péssima para essa, pode ter certeza, não conseguem maquiar como estão tentando fazer em outras obras, falando que estão pintando, prometendo uma reforma no futuro. O futuro não chegará. E nós estamos já perdendo, porque os 2 milhões e 20 mil já foram empregados, a primeira fase já foi gasto também outros milhões, e a obra cada vez vai ficando mais cara. Meu voto é favorável à tua comissão, vereador Badu. Muito obrigado, boa noite a todos.
Moção de reconhecimento número 17 de 2016, autoria vereador Renato Carvalho Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela internet. Moção de reconhecimento 017 de 2016. Requer à mesa, observadas as formalidades regimentais, seja concedida e registrada nos anais desta casa a moção de reconhecimento à produtora Marlene Aparecida Souza Zertus, por sua coragem e determinação em apostar todas as suas fichas em um negócio inovador e sustentável, conquistando o título de primeira produtora de produtos sem agrotóxicos da cidade. Justificativa. É com imensa satisfação que parabenizo a primeira produtora de produtos sem agrotóxicos da cidade, senhora Marlene Aparecida Souza Zertus. Nascida em 9 de abril de 74, casada com o senhor Marcos Lopes Zertus e mãe de 5 filhos, Mateus, Natanael, Sadir, Mara e Ritiza. Marlene teve sua história iniciada na cidade há 10 anos, quando resolveu se mudar para cá, pois procurava uma qualidade de vida mais saudável, longe da capital. Já proprietária de um sítio que frequentava apenas para lazer, foi onde observou a deficiência de hortifruti de qualidade na cidade. Então, aproveitando sua experiência em agricultura legislativo e dizer que esta casa tem o poder, basta saber usar. Você conversa com alguns vereadores, e às vezes, eu estou no meu 3º mandato, vereadora, e aí alguns falam até assim, mas lá atrás não se fazia, então se não se fazia, vai continuar não se fazendo? Aí que está a diferença, porque o vereador que a senhora hoje... 2 minutos, vereador. Só para encerrar, senhor presidente, hoje assume a cadeira dele, ele tinha 5 mandatos. A senhora está assumindo a cadeira agora e já está provando o que é uma oxigenação, umas ideias de política pública para a cidade de Mongaguá. Então, meus parabéns, vereadora. O requerimento continua em discussão, com a palavra o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes, dar os parabéns a Vossa Excelência pela propositura. Mostra aquilo que a gente disse nas boas-vindas, a sensibilidade da mulher no plenário do Legislativo, realmente muito importante. Eu tenho certeza, até pelo conhecimento, usou muito bem as palavras, que sabe que é um tema que preocupa a sociedade, no modo geral, é um problema, eu acho que não só do nosso município, mas sim do Estado, do país, até é um problema mundial, quando a gente diz em prevenção e políticas públicas na área em relação à proteção de criança e adolescente. Eu, quando estive à frente da diretoria de assistência social, na outra gestão do professor Arthur, eu tive contato com programas importantes, como o programa Sentinela e o Lar Abrigo, E várias situações que eram nos levadas, que eram passadas por crianças, por adolescentes, nos assustava. A gente não tinha nem noção que coisas dentro de abuso, de crimes, eram possíveis dentro das próprias famílias. Aquilo, no momento que a gente estava lá, nos assustou, Mas na época nós tínhamos bons profissionais na área de assistência social, bons psicólogos, todo o programa que é feito, um trabalho em cima dessas famílias. E a gente tem a certeza que o principal problema nessa questão toda é a questão social, os valores das famílias. Então, eu acho que mesmo sendo um problema realmente a nível nacional, a vereadora tem toda a razão de querer que no nosso município nós demos sim os prazos, que vamos discutir, vamos ver o que o município, dentro das suas limitações, pode fazer e acrescentar. Então, para encerrar, dizer que sou favorável e dar os parabéns pelo trabalho da excelência.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Renato Donato. Boa noite, senhor presidente. Parabéns, vereadora. Obrigada. Sou favorável ao vosso requerimento. Requerimento muito importante, porque questiona a prefeitura que preste informações sobre programas existentes no município de uma política pública de prevenção à gravidez precoce. Vossa Excelência expôs com maestria, com conhecimento, os números da gravidez na adolescência, o risco disso daí das nossos adolescentes saírem das escolas em razão da gravidez. Mas, infelizmente, no nosso município nós teremos pouco a falar sobre o que é feito de incentivo. A maior prova disso daí é porque, normalmente, quando nós trazemos requerimentos e há alguma coisa proposta no município, ou pelo menos em vigor, o vereador Guilherme ele costuma subir e defender o que há proposto. E, no momento, ele levantou e disse o que aconteceu na outra gestão. É lamentável, porque nós temos várias iniciativas privadas, de instituições, de associações, de igrejas, posso citar algumas, como, por exemplo, o caso do Resgatando Sonhos, do Asa Surf, da Casa de Passagem, do combate à desnutrição infantil, do Encontro de Casais com Cristo. São várias atividades, várias atribuições desenvolvidas por instituições, por associações, que têm uma finalidade de servir ao público. E quanto à preocupação da maior instituição chamada família, eu tenho o orgulho sim, é a palavra correta, de saber que essa casa aprovou a lei da família no final do ano passado, e esse ano já foi colocado em prática, é claro, não nos moldes que nós gostaríamos, mas fico muito feliz em saber de que um projeto de nossa autoria foi aprovado nessa casa e tem por finalidade justamente isso, proteger a principal instituição da sociedade, a família. Parabéns e muito obrigado pela sua contribuição. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Eu posso falar algumas indicações? A senhora tem mais 9 minutos. A indicação 1093, eu indico a necessidade de efetuar a manutenção e melhorias na rua existente da saída da Vila Nova, ao lado do trevo da entrada de Mongaguá, com acesso ao bairro Jardim Alice Praia Grande. A indicação 1090 indica a necessidade de efetuar a manutenção e melhorias na rua Lourdes C. Pontes, ao lado da rodoviária, atrás do supermercado Cuca. Indico também a necessidade do 1091-2016 de efetuar a manutenção e melhorias na Avenida São Luís, no trecho após a empresa Beira Mar. Indica a necessidade de efetuar a manutenção de melhorias na Avenida São Paulo, no trecho após o Hospital Municipal, sentido bairro Centro. Então, nós vemos que esse é um problema que existe e muitas vezes as pessoas também deixam de reclamar ou deixam de vir falar. Então, é importante nós trazermos, através do munícipe, o que está acontecendo na sua rua, aquilo que, de repente, você se sente uma voz calada. Essa casa está aberta para isso, é para que nós possamos falar, trazer os problemas, e eu creio que cada um deles serão resolvidos. Então, que vocês não percam a fé, a positividade, sabendo que tudo aqui que é levado, tanto o que é falado pelo nosso presidente da Câmara, como cada um dos nobres vereadores, em prol da nossa cidade de Mongaguá. Obrigada. Não havendo mais matéria para o expediente, solicito ao vereador que faça uso da tribuna, conforme inscrição no livro, vereador Renato Donato, 10 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o requerimento da nobre vereadora, porque o assunto ele é tão importante que nós precisamos discuti-lo.
e trazer uma ideia, senhor presidente, do que foi implantado na cidade de Praia Grande, conhecido como Escola de Paz. Um colégio particular, conhecido como Colégio França, na cidade de Praia Grande, implantou um sistema chamado MAI, que significa Mães que Amam a Educação. Esse projeto foi implantado na cidade de Praia Grande, aliás, num colégio particular da cidade de Praia Grande, e o poder público, vendo o quão positivo é esse projeto para a sociedade, trouxe ele para o poder público e criou na cidade de Praia Grande o projeto chamado Escola de Paz. Um projeto muito interessante que ele traz para dentro do poder público a discussão familiar. Por exemplo, a nobre vereadora trouxe para nós um caso seríssimo de violência sexual em família. E casos como esse, só quem está muito próximo consegue detectar. Somente quem está no convívio diário com esse adolescente consegue identificar. E não que essa seja a função de um professor, aliás, eu gostaria de agradecer a participação do professor Barril hoje em plenário. Essa não é a função do professor, mas certamente aquele que convive diariamente com o aluno percebe a mudança no comportamento. Daí a importância dessa parceria escola-família. Um dos exemplos, até para não ficar muito distante, um dos exemplos que esse projeto coloca em prática é o seguinte: muitas vezes o pai ou a mãe, ao repreender o seu filho, fala: não faça isso, senão eu vou chamar o teu pai. Ou, não faça isso, senão eu vou chamar a tua mãe. Segundo os especialistas, a partir do momento que você faz isso, você como pai ou como mãe que já fez isso, você na verdade está tirando a sua própria autoridade diante do seu filho. Porque você afirma para ele que você não tem autoridade para educá-lo. E você está tirando a sua autoridade para passar para a sua esposa ou para o seu marido. Algumas discussões como essa são importantes para a educação, mas principalmente para o acompanhamento das crianças e dos adolescentes. Então, fica como dica para que nós possamos implementar em nossa cidade projetos que deram certo em outras cidades. Projetos, por exemplo, como a Casa das Anas, que funciona na cidade de Santos, que é uma casa que acolhe mulheres de rua vítimas de violência sexual. Colocar, por exemplo, em prática esses projetos que foram citados e incentivar, é claro, aqueles que já são realizados por instituições não governamentais, associações, ONGs e tantas outras que fazem pela sociedade. Então, senhor presidente, é só porque 2 minutos é muito pouco para a gente discutir um assunto tão sério, tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. O caso da violência doméstica, o caso da gravidez na adolescência, o caso dos filhos órfãos de pais vivos, que muitas vezes, devido aos afazeres da vida, do dia corrido, nós não temos pais presentes e filhos criados ao léu. Então, a importância de nós debatermos isso para ter uma sociedade mais digna, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, mas principalmente uma sociedade com mais amor. Muito obrigado, senhor presidente, muito boa noite. Parabéns, vereadora, mais uma vez. Deus abençoe a sua jornada, seu trabalho. Deus abençoe a todos. Não havendo mais matéria para a discussão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos, agradeço o funcionário da casa e até a próxima sessão, se Deus quiser.